Hoje são 17 de julho de 2017, Manaus, Amazonas, Brasil. Houve uma época na minha vida que eu fazia faculdade e fiquei desempregado. Aí começou a faltar grana para eu comprar livros, né? Aí eu tive uma ideia. O professor falava, compre o livro tal. Mas como é que eu ia comprar livro se eu não tinha dinheiro? Então eu fiz o seguinte, eu passei a anotar no caderno tudo que os professores falavam. Porque eu pensei assim, se eu souber pelo menos o que esse cara está falando, ou essa professora, eu consigo passar. Aí eu transformei o meu caderno num livro, repleto de conteúdos que fazia a diferença na hora da prova. Comecei a escrever tudo. Só que aí aconteceu uma coisa maravilhosa. Quando eu chegava na época de fazer a prova, eu não precisava estudar. Porque pelo fato de eu ter escrito tudo que o professor falava no caderno, eu terminei fixando na minha memória tudo aquilo que eu escrevia. Olha só que interessante. Essa semana eu vi um professor chamado Pierluigi, ele dizendo assim, para você aprender qualquer coisa, são necessárias duas condições. A primeira, você precisa estar sozinho. E a segunda é que você precisa escrever. Então, para estudar você tem que estar só. E para aprender você tem que escrever. Olha aí, eu havia comprovado isso lá pela década de 90. Achei muito interessante. Isso pode ser passado para qualquer pessoa em qualquer idade. Mas seria muito interessante aplicar esses ensinamentos para as crianças. Por quê? Porque se você ensinar a criança a estudar direitinho, quando chegar na hora da prova, ela não vai ter dificuldade em passar. Então, o ideal seria você criar o hábito de todos os dias, vamos supor que a criança estude de manhã, quando for à tarde, reserve um horário, 5 da tarde, para ela revisar aquilo que ela estudou. E faça o acompanhamento do seu filho. Olhe o tipo de caligrafia que ele tem, muito interessante. Eu, na época que eu estudava, que eu era pequeno, eu tinha uma letra tão feia, é o famoso garrancho, que aí eu não conseguia fazer, sabe o quê? Eu não conseguia ler a tarefa porque eu não conseguia ler aquilo que eu havia escrito. Que coisa estranha. Hoje não, a minha caligrafia melhorou bastante. Mas na época que eu fazia a 4ª e a 5ª série, era uma negação. Então, se você criar o hábito de todo dia, 1 hora, você colocar o seu filho para estudar, aquilo vai virar um hábito, vai virar uma rotina. Quando estiver chegando aquele horário da criança estudar, ela mesmo já vai pegar seu livro, vai para a mesa e vai lhe aguardar para você fazer a orientação, né? Para você dar algum tipo de ajuda. Ajuda, esse tipo de ajuda, ele é aprovado. O tipo de ajuda que não é aprovado, por exemplo, é a criancinha falar assim, olha, vou chamar meu amigo para cá, então eu vou para a casa do meu amigo para a gente estudar junto. Não existe isso. Você só consegue estudar sozinho. Do lado de um amiguinho, ele vai se dispersar. É como na escola. Na escola, ele não vai estudar, ele vai só adquirir conteúdo. Porque existe N elementos dentro da escola que faz com que a criança ou com que o estudante se distraia. Existe uma diferença entre aluno e estudante. Aluno é aquele que vai para a aula, ele pode até ir assiduamente para a aula, né? Ele não quer pegar falta de jeito nenhum. Esse é o aluno. E existe o estudante. O estudante é aquele que estuda. O estudante é aquela pessoa que presta atenção no que o professor fala, que faz anotações e que chega em casa e revisa a matéria. Então, não tem idade para você aprender. A dica de hoje é essa.
Aqui é Agnello Honorato quem vos fala. E fica a dica, né? Aprenda a estudar. Existe um momento certo para você estudar, existe a ocasião certa para você estudar. Procure estudar sozinho e faça anotações, porque só aprende quem escreve. Tchau!